Muito bem, então a gente começa um pouquinho falando da caridade. E a minha formação profissional, eu sou advogado, né? E isso é uma espécie de procedimento padrão de advogado, ou, no dizer de outras pessoas, vício dos advogados. Quando a gente vai tratar de um assunto, ainda que a gente tenha algum conhecimento sobre esse assunto, a gente sempre começa indo buscar no dicionário a definição a respeito daquilo sobre o qual a gente vai se manifestar. E eu fiz isso aqui com relação à caridade, para preparar essa nossa conversa de hoje. Eu sei o que é caridade? Creio que sei. Vocês sabem? Com certeza sabem o que é caridade. Mas, em função desse, aspas, vício de advogado, eu fui ao dicionário buscar a definição de caridade. E me surpreendi positivamente. Eu não esperava encontrar esse tipo de definição. E, no meu caso, a consulta foi no Mini Aurélio, no dicionário Mini Aurélio, que é o que eu tenho à mão lá em casa, né? E aí, no Mini Aurélio, a definição de caridade é a seguinte, olhem que interessante. É o amor que se move à vontade, à busca efetiva do bem de outro. Então, está mais do que confirmado pela própria definição aqui, que é um ato de amor. É o amor que se move à vontade. O que significa essa expressão se move à vontade? Se move sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de conhecimento. Portanto, é o amor em movimento, em busca da prática do bem para uma outra pessoa. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa em caridade, a primeira ideia, e está correto, é doação, é fazer o bem, né? Mas não necessariamente vem essa ideia do amor em movimento, e é o amor em movimento mesmo, em busca desse bem de outro. Quando a gente fala de movimento, a gente está falando de ação. Movimentar-se é agir, em última análise. E, portanto, ser caridoso significa, antes de tudo, amar, agindo e trabalhando em benefício do próximo. Tá certo? Ainda nessas minhas buscas, nessas minhas pesquisas, eu também achei muito interessante e fiz questão de trazer aqui para vocês, tá? Um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu imagino que todos saibam. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros da doutrina, né? Que o Kardec escreveu com os fundamentos da doutrina espírita, ao lado do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo é outro deles. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata de amar ao próximo como a si mesmo, eu separei esse trecho muito indicativo sobre caridade, que tem a ver com caridade. Vou pedir licença e vou ler para vocês aqui. Ó. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles, os corações, mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, ele não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera, e na época da passagem de Jesus aqui, vocês sabem a carga de negatividade que se empregava ao fato de uma mulher praticar o adultério, né? Como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. Então, quando essa expressão aqui, que eu acho que sintetiza bem as coisas, sede caridosos para com todos, indistintamente, tá? Então, tem vários outros ensinamentos que estão abrangidos por este, né? Por exemplo, do fazei o bem sem olhar a quem. Amai-vos uns aos outros como Deus vos ama, né? Tudo isso tem relação com isso. E quando diz assim, olhem e esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo, qual é a mensagem que está embutida nisso, direta e objetivamente para a gente? Eu leio isso aqui da seguinte forma, faz a tua parte, seja caridoso, pratica o bem ao terceiro, ainda que esse terceiro possa ser, entre aspas, ingrato, receber esse teu ato de caridade com desdém. Isso é problema dele, faz a tua parte. Deus sabe bem as coisas e está monitorando tudo isso. Então, ele vai saber dar o devido valor para o teu ato caridoso e vai responsabilizar eventualmente aquele que foi beneficiado pela caridade e não deu importância para ela agir com desdém. Nesse sentido aqui é o que está dito, ó, em seu reino, todos os dias ou a cada dia, ele separa o joio do trigo, né? Muito bem, acho que depois de tudo isso que foi dito até aqui, não há dúvida quanto à caridade ser um instrumento para a evolução do espírito. E por quê? Porque a gente viu que a capacidade de amar, quanto mais a gente amplia, mais a gente está evoluindo espiritualmente. A caridade é um ato de amor, significa que a gente está ampliando a nossa capacidade de amar ao ser caridoso. Logo, a caridade sim é um instrumento que propicia a evolução espiritual da gente. Como visto no dicionário, a gente viu a definição do dicionário que eu trouxe para vocês, a caridade expressa o amor em busca do outro. A expressão é o amor em movimento em busca do bem do outro. Então, é um ato de amor. E o trabalho, já que o nosso tema é a caridade e o trabalho como instrumento da evolução espiritual, por sua vez, em grande medida, é um instrumento que coloca em ação objetivamente a caridade. Então, a gente, no mais das vezes, precisa agir
para ser caridoso, para praticar o ato de caridade que virá a bem de terceiros, a quem a gente se propõe a ajudar a ser caridoso, e a gente está recebendo em troca. Como? Nós estamos ampliando a nossa capacidade de amor, e com a nossa capacidade de amar, perdão, e com a nossa capacidade de amar ampliada, a gente está caminhando mais alguns passos na escala da nossa melhoria, da nossa evolução espiritual. Ok? Muito bem. E aqui também, isso que eu vou dizer agora, em todas as outras vezes que se falou de caridade aqui no centro, se mencionou isso, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, né? É algo que precisa estar muito presente para a gente exercitar mesmo a caridade em todas as suas dimensões, né? Do que eu estou falando? Estou lembrando aqui que ser caridoso, praticar um ato de caridade, não se limita às doações ou às oferendas de ordem material que a gente faz. Sem dúvida nenhuma, elas são muito importantes. Num país como o nosso, onde a gente vive, boa parte da população vive em meio a todo tipo de carência material que a gente possa imaginar, é claro que é importante você dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem precisa, né? No inverno, por exemplo, a gente precisa estar vestido, prevenido com os efeitos do inverno. Sem dúvida, tudo isso é importante. São atos de caridade do ponto de vista material, mas não é menos importante a caridade não material, como, por exemplo, oferecer palavras de consolo, né? Como é importante as pessoas que estão passando por uma vicissitude, por um problema, às vezes ouvirem uma palavra de consolo. E isso é tão importante que, muitas vezes, nós somos instrumentos desse consolo sem perceber. A gente é instrumento de consolo, servindo de instrumento para que a espiritualidade leve o consolo para quem precisa. Então, muitas vezes, uma palavra que a gente profere para alguém que nunca mais vai ver, não é do nosso relacionamento, traz um bem tão grande, vai ao encontro da necessidade que ele tinha, e aquela palavra de consolo atingiu o objetivo, que era minimizar essa problemática toda que essa pessoa estaria enfrentando. Pequenos gestos de acolhimento, né? A gente sabe disso. Você abre um sorriso para alguém espontaneamente, o efeito que isso causa. A atenção que a gente possa ter com as palavras dos outros, mas a atenção verdadeira. Você se predispõe a ouvir, coloca toda a tua atenção nisso. Às vezes, a pessoa não está querendo um conselho, não está querendo com isso, que você traga uma solução para o problema dela. Ela só quer ser ouvida. E o fato de pôr para fora aqueles sentimentos todos, e você a ouviu com atenção, a ouviu com respeito, é o que ela precisa para se sentir melhor, para se sentir aliviada. A cortesia da gente no trato com as outras pessoas, né? Ser cortês, evitar agressividade, evitar palavras duras, tanto quanto possível, isso causa um efeito muito grande. Um abraço de conforto, como é importante. Eu mencionei aqui até na apresentação presencial, vocês sabem que a gente tem aqui a apresentação presencial e depois repete isso aqui para vocês via internet. Eu mencionei um exemplo que talvez muitos de vocês já tenham vivenciado. Quando a gente passa pelo desencarne de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, naqueles primeiros momentos, a gente fica muito triste, a gente fica muito afetado, né? E eu já passei por essa experiência, imagino que muitos de vocês tenham passado. Aí você recebe de um amigo, ele olha para você e não te fala nada, ele te dá um abraço. Esse abraço vale mais do que 1000 palavras. Naquele momento é mais importante de tudo que você pudesse dizer a respeito do desencarne dessa pessoa amada, né? Pequenos auxílios a quem precisa e tantos outros atos de caridade que a gente pode praticar, não sendo ato de caridade meramente material. Que, repita-se, também é muito importante, mas não é só eles que valem. Senão, as pessoas que não têm posses materiais, não têm bens materiais, estariam impedidos de praticar atos de caridade, de ser caridosos para o bem de terceiros. Tá certo? Então, essas são as ponderações que eu traria aqui para vocês a respeito do tema, que é a caridade e o trabalho como instrumentos da evolução espiritual. E, para concluir, eu separei, vou pedir licença para vocês, um texto de um livro que vocês já conhecem, inclusive na semana passada ele foi mencionado aqui, que é o livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do médium, que todos nós conhecemos, o Chico Xavier, e é ditado pelo espírito de Néio Lúcio. Então, essas histórias todas que compõem esse livro são os ensinamentos de Jesus nas reuniões que ele fazia com os apóstolos no início da pregação cristã. Então, os apóstolos também estavam aprendendo com Jesus para depois poderem propagar todas as ideias cristãs. Então, eles se reuniam em casa, na casa de um dos apóstolos, perdão, normalmente na casa do apóstolo Simão Pedro. Muitas vezes os apóstolos colocavam as suas dúvidas, né? Eles que estavam aprendendo iam propagar aqueles ensinamentos, e Jesus sempre trazia a eles uma palavra de esclarecimento, com histórias, com parábolas, e muitas vezes com palavras diretas, né? E que era algo muito útil para o aprendizado deles. Então, esse livro retrata essas passagens de Jesus com os apóstolos. Eu separei para a gente hoje a lição número 30 desse livro, que tem tudo a ver com caridade. A começar pelo título, né? O título da lição é A Regra de Ajudar. Então, eu vou ler isso para vocês, e, na minha visão, é como que uma receitinha de bolo que Jesus vai passar respondendo a uma pergunta do apóstolo João. Vocês sabem que o apóstolo João era o mais novo de todos, né? E era muito vívido, muito sagaz, né? Então, ele faz um questionamento para Jesus, e Jesus, respondendo esse questionamento, vai trazer para a gente uma receitinha de bolo
no que diz respeito a gente ser caridoso e ajudar quem precisa, tá? Então, vamos lá à lição. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza que o evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. Só para situar esse trecho. Jesus sempre pregou a caridade, né? Então, João queria saber exatamente isso. Como, objetivamente, ele poderia fazer isso para auxiliar, para efetivamente colocar em prática essas lições de caridade. E aí Jesus, então, vai responder para ele. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele, né? Então, a primeira regra que Jesus lembra ele, ama o próximo, né? Porque a gente viu aqui no começo da exposição, a caridade é um ato de amor, é um ato de amor, é o amor em movimento. E, à medida que a gente amplia a capacidade de amar, a gente está evoluindo espiritualmente. Daí, essa questão que ele coloca aqui, né, de ter um retorno para isso, né? Então, você está fazendo a caridade, ela é sincera, você está recebendo de volta isso em evolução espiritual. Você está caminhando mais rapidamente em direção ao teu objetivo maior de espírito em evolução. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então, é um alerta nesse sentido. A lição vale por ela. Não seja autoritário, não seja impositivo, mesmo porque, muitas vezes, a quem a lição, o teu ensinamento se dirige, sabe qual é o problema dele. E o que ele quer não é propriamente o remédio. Ele quer alguém que o ouça, alguém que o acolha, né? Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Fraternidade, atos fraternais, o bom viver com todo mundo, né? Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor de teu sincero propósito de servir. Então, não basta o acolhimento só como um gesto meramente de cortesia formal. Sente a importância, abre a tua consciência para a importância da caridade e, com essa consciência aberta, pratica o teu ato de caridade. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem do ruído. Ou seja, o argumento, o convencimento se faz pelo conteúdo, pelos argumentos, e não pela altura da voz. Então, evita de gritar, porque a gritaria normalmente causa mal-estar e não permite que a lição chegue em quem tem que chegar e que seja apreendida por quem tem que aprender, tá? Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Se a gente for tratar isso de uma forma simples, simplória mesmo, pode ler isso aqui, é proibido fazer fofoca. Então, conversa improfícua, mal dizer, fazer fofoca, não beneficia ninguém. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem de que são suscetíveis de produzir. Então, é a valorização do trabalho sempre, mesmo uma pessoa que seja má, por ignorância, que seja preguiçosa, seja ociosa. Se ela tiver alguma coisa de boa para oferecer com o trabalho dela, exalta esse aspecto. Quem sabe que se essa exaltação não é um caminho para ela deixar de ser ociosa, para ela deixar de ser acomodada e fazer o bem em relação a terceiros. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada sempre de bom ânimo, né? Então, nada de tristeza. As vicissitudes são muitas, os problemas são muitos, mas a gente sempre produzindo alguma coisa, com bom ânimo de produzir alguma coisa. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Há quem diga que o sorriso abre as portas para a gente, né? E eu acredito que abra mesmo. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Então, com essa imagem, com essa metáfora, o que ele está nos dizendo? Todo teu aprendizado colhido na estrada da evolução é importante, seja de uma dimensão maior ou seja de uma dimensão menor. Todos eles são realmente importantes, né? Então, tem que valorizar todos e não apenas aqueles que, por alguma razão, a gente possa julgar mais importantes, tá? Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Esse final é muito indicativo. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. A ideia de poder que a gente tem no mundo material é efêmera, né? Tudo aquilo que a gente pode considerar como um traço de poder é efêmero. Quando a gente desencarna e deixa o plano material, este plano de encarnado,
Tudo isso fica aqui, a gente não leva com a gente. Mas o amor, a capacidade de amar que a gente desenvolveu, essa sim vai com a gente. A gente chega lá com todo o potencial dessa capacidade que a gente tenha desenvolvido. Maior ou menor, mas isso vai com a gente. Aquilo que a gente considera poder do mundo material, fica tudo aqui e se perde. Não tem nenhuma valia mais para a gente, né? Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. Aqui, ele se refere especificamente às pessoas que são mais próximas da gente. Então, o fato de ser caridoso deve ser amplo, é para qualquer um. A gente deve ser caridoso, tanto quanto possível, para qualquer um. Mas se a gente considerar as pessoas que nos cercam, a gente precisa lembrar, e acho que isso é importante, que não nos cercam por acaso. Nós escolhemos esses caminhos e essas pessoas estão com a gente, nos cercam, para cumprir um propósito de evolução espiritual, para nós e para eles. Então, se a gente deve desenvolver a caridade em relação a todo mundo, especialmente em relação a esses, porque em relação a esses, nós assumimos, por assim dizer, uma obrigação especial de ajudar, tá? Muito bem. E aqui a receitinha de bolo terminou, mas a gente tem o desfecho da lição, e o desfecho, eu acho que do ponto de vista prático e da vivência da gente, é fantástico. Então, ó, silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente. Então, o João teve a resposta à sua pergunta com toda essa receita de Jesus. Mas aí, em cima disso, ele faz a segunda pergunta para Jesus. Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E não é de espantar, né, essa pergunta de João, porque assim como a gente aqui, o nosso grau de evolução espiritual permite que tenhamos consciência de a importância de tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que justamente em função do nosso grau de evolução espiritual, talvez seja muito difícil você cumprir à risca essa receita, tá? E aí, como não poderia deixar de ser, Jesus, uma resposta simples e objetiva, a meu ver, sela magnificamente a lição. Então, repetida a pergunta de João. Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Ou seja, é muito difícil. A gente reconhece que é muito difícil, que talvez nesta encarnação não consigamos pôr em prática isso aqui. Mas se a gente tem a consciência que isso nos encaminha no caminho da caridade, a boa vontade é fundamental para que a gente vá tentando e aos poucos a gente vá atingindo todo esse objetivo. E para concluir, a história termina. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. E aí eu digo para vocês, depois de tudo isso, não precisava mais nada para encerrar com as preces da noite, né? Minha gente, é isso. Como eu disse no começo, é mais uma vez a gente falar de caridade, e eu tenho certeza que a gente terá outras oportunidades para voltar nesse assunto, porque, repito, para selar de vez e para encerrar, é um instrumento valiosíssimo para a evolução espiritual, que no fundo, é aquilo que a gente busca como principal objetivo. Ok? Obrigado pela paciência de todos vocês. Se alguém quiser fazer alguma colocação, você já liberou o microfone? Então é só liberar o microfone aí, que a Fran já liberou para vocês, e pode fazer a colocação de vocês. Se ninguém quiser fazer nada, a gente faz a oração de encerramento. Quer fazer a oração de encerramento, Fran? Bom, então vamos respeitar o silêncio de vocês. Se ninguém abrir o microfone, a gente vai presumir aqui que ninguém quer falar nada. Então vamos para a nossa oração de encerramento, né? E para terça-feira a gente está aqui de volta. Senhor, muito amor, muita alegria e muita gratidão no coração. Uma vez mais agradecemos a oportunidade de participar dos trabalhos do nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor, quer presencialmente, aqui na nossa sede, quer através da nossa transmissão online. Todos os que aqui estiveram presentes e os que estão presentes em suas casas participam da egrégora maravilhosa desse centro, cujo objetivo principal decorre exatamente da sua denominação. É uma casa onde o objetivo é simplesmente distribuir amor. Pedimos, Senhor, que renove em nós as esperanças, a força e a vontade de continuar nas nossas caminhadas e permita, uma vez mais, que na próxima terça-feira estejamos aqui de volta para mais trabalhos, para uma nova sessão. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis